Então, gente, começando aqui mais um curso jurídico e policial em casa, né? Direito administrativo, vamos pegar poder aí, né? Poder administrativo, para a gente poder passar logo dando sequência às aulas. Então, esses são poderes e deveres instrumentais para atender o interesse público. Então, são poderes e deveres instrumentais para atender o interesse público. Se extrapolar esse caráter instrumental, se exercer o poder em si mesmo e não atender o interesse público, cometerá o quê? O abuso de poder. Então, se extrapolar esse caráter instrumental e se exercer esse poder em si mesmo e não atender o interesse público, cometerá o quê? O abuso de poder. Então, o que é o abuso de poder? Ele pode ser o excesso de poder, que é o vício na competência, e o desvio de poder, que é o desvio na finalidade. Então, o excesso de poder. Então, quando uma pessoa é empossada no cargo público ali, ela se acha. Então, ela está fazendo coisas ali que não é da competência dela. Está excedendo o poder. Vício na competência. E o desvio de poder? Está desviando. Desvio de finalidade, desvio de poder. Está usando a autoridade que tem para desviar a finalidade daquele fim. Ocorre o excesso de poder todas as vezes que extrapola o ato de competência, definido em lei, mesmo que haja a boa-fé e com interesse público. Mesmo tendo boa-fé e o interesse público, se agir com excesso de poder, não está agindo de acordo com a lei. O servidor cometeu um ato de demissão, e você, como servidor daquela entidade, fez o ato de demissão, você demitiu o outro servidor. Só que não era o quê? Da sua competência. Você está se achando, né, o bambambam, que pode tudo. E não pode, não é sua competência. Logo temos o quê? Um excesso de poder. É praticar o ato excedendo os limites impostos pela lei do cargo que é conferido. E o desvio de poder? É o desvio da finalidade, né? É o vício na finalidade. O servidor tem até a competência para realizar tal ato. Ele tem a competência para realizar aquele ato, mas não o faz na busca de atender o quê? Uma outra finalidade, né? Uma finalidade de ajudar alguém ou de prejudicar alguém. E não a finalidade legal. Você usa o seu cargo para ajudar ou para prejudicar alguém. Praticando o ato visando atender outro fim, e não aquele previsto em lei. Os poderes administrativos podem se manifestarem de duas formas. Então, aqui os poderes administrativos, eles podem se manifestar de duas formas. Da forma discricionária e da forma vinculada. Sabe que a forma discricionária, o agente público ele tem uma margem, uma certa liberdade para agir. Já na vinculada não, ele está vinculado ali com a lei, ele só pode agir de acordo com a lei ali, conforme que a lei regula. Lembrando que toda atuação administrativa, ela é o quê? Ela é vinculada à lei. Então, toda atuação administrativa, mesmo o poder sendo discricionário, é vinculado à lei. Porque a lei vai dar uma margem de liberdade para o agente público. Vai falar assim, você só pode fazer em modo leilão ou em modo concurso. Você não pode fazer em modo pregão. Então, ele só vai poder fazer em modo leilão e concurso, e não em pregão. Seja de forma vinculada ou discricionária, sempre de acordo com a lei. O ato vinculado é aquele totalmente o quê? Previsto em lei. Ele não dá margem de atuação para o agente público, de escolha, de liberdade para o administrador. Então, a lei diz que é aquilo. 30 dias de falta, demissão. Pronto, acabou. 30 dias de falta é demissão, não tem outra. Não tem outra solução, é demissão. Faltar mais de 30 dias é critério para ser demitido previsto em lei. A lei é objetiva e o ato ele é vinculado à lei. Sem jeitinho brasileiro. No discricionário, a lei prevê a prática do ato. No discricionário, a lei prevê a prática do ato. Mas a própria lei dá uma margem de liberdade, né, para escolher, né,
uma melhor atuação dentro dos limites da lei, né? Então ele dá uma liberdade para o agente público, né, ser mais razoável. Então ali ele tem a opção de dar uma advertência naquele estabelecimento, de fechar o estabelecimento temporariamente até regularizar a situação, ou fechar por tempo indeterminado. Então, por uma solução razoável, ele vai dar uma advertência para o camarada, né? Não vai fechar o estabelecimento por um tempo indeterminado. Caso a administração decida alienar um bem imóvel por decisão judicial, pode alienar mediante o quê? Concorrência ou leilão. Aqui, né, é um exemplo, né? A administração quer alienar um bem imóvel, uma decisão judicial. Então ele tem uma margem de liberdade entre concorrência ou leilão. Só pode fazer entre concorrência e leilão. Aí vem o camarada, vou fazer por tomada de preço. Não pode. A lei só fala em concorrência e leilão. Você tem só a liberdade de escolher de concorrência e leilão. A administração pública tem uma margem de escolha dada pela lei. Cabe quem? Ao gestor, em cada caso concreto, saber a melhor opção. Não pode fazer convite ao pregão ou tomada de preço. Somente as duas previstas em lei. Poder vinculado. Então vamos direto ao poder. Primeiro poder aí nós temos o poder vinculado, né? Então, quanto à organização e disciplina. Nós temos o quê? O poder hierárquico e o poder disciplinar. Quanto o quê? A organização e a disciplina. Então, nós temos o quê? O poder hierárquico e o poder disciplinar. Quanto à finalidade normativa, nós temos o poder regulamentar. A limitação de direitos individuais, poder de polícia. E quanto à liberdade de atuação, o poder vinculado e o poder discricionário. Então, quanto à organização e disciplina, poder hierárquico e poder disciplinar. Quanto à finalidade normativa, poder regulamentar. E quanto à limitação dos direitos individuais, poder de polícia. Liberdade de atuação, discricionário e vinculado. Trata-se de poder conferido pela lei à administração pública, em que todos os seus requisitos importantes são por elas delimitados. No caso do poder vinculado, a liberdade de ação do administrador, ela é o quê? Ela é mínima. Então, no poder vinculado, a liberdade de ação do administrador é mínima, pois ele fica preso ao enunciado da lei. Comportamento vinculado ou regrado, né? Inexistindo margem de liberdade ou de escolha. Então ele não tem uma margem de liberdade de escolha. Ele só tem aquela que a lei diz. A lei diz para fazer isso, é isso que ele tem que fazer. Poder está vinculado à lei. Todavia, os elementos vinculados do ato administrativo serão a competência, a finalidade e a forma. Todavia, os elementos vinculados do ato administrativo serão a competência, a finalidade e a forma. Nós temos também o poder discricionário, que é aquele poder que a lei dá uma certa margem de liberdade ao administrador, né, ao agente público, ao gestor. Trata-se de uma competência mais elástica, né, isto é, o poder conferido por lei à administração pública para a edição de quê? De atos com liberdade de escolhas de sua conveniência, oportunidade e utilidade. Então, né, a lei é um poder conferido, né, por lei à administração pública, né, a edição de atos com a liberdade de escolhas de sua conveniência, oportunidade e utilidade. Então nós temos aqui a oportunidade, a conveniência e a utilidade. E a adequação compõe o denominado mérito do ato administrativo. A discricionariedade e a liberdade de atuação segundo os parâmetros de quê? Da legalidade. Não se confunde com a arbitrariedade, né? O ato contrário à lei. Então, a discricionariedade, você não tem que confundir ela com uma arbitrariedade, porque ela está precisa, ela está vinculada à lei ali, né? Mesmo o ato sendo discricionário e vinculado, ela está vinculada à lei. Então, a liberdade de atuação, de acordo com o princípio da legalidade, não se confunde com a arbitrariedade, que é um ato contrário à lei. Assim, a conveniência significa o quê? Satisfação do interesse público. E a oportunidade?
ele é sinônimo de adequação temporal, melhor momento. E a utilidade vem a ser algo proveitoso ao interesse público. Então, a oportunidade, conveniência e utilidade é a adequação que compõe o denominado mérito do ato administrativo, do ato aí discricionário. Então, a conveniência significa a satisfação do interesse público, né? Então, o público está satisfeito com a conveniência daquele ato. A oportunidade é o sinônimo de adequação temporal, né? O melhor momento para fazer aquele ato. E a utilidade vem ser algo proveitoso ao interesse público, né? Ser útil. Se a lei não dá opções ao administrador público, estabelecendo qual a forma de agir, o poder é vinculado. Então, se a lei não dá opções ao administrador público, o poder é vinculado. A lei, ela não deu opções para o administrador público. Logo que o poder é vinculado. A lei estabelece a única solução possível. Então a lei estabeleceu o quê? Uma única solução possível diante daquela situação do fato. É vinculado. Ele fixa todos os requisitos. Agora, se a lei dá opções ao administrador público, ou seja, uma certa margem de liberdade de decisão, de acordo com os critérios de oportunidade, conveniência, justiça e equidade, o poder é o quê? Discricionário. Então a lei dá uma certa liberdade ao administrador público, né? Uma certa margem de liberdade de decisão, né? Seguindo os critérios de oportunidade, de conveniência, de justiça, de equidade, né? Logo, o poder é o quê? O poder é discricionário, né? Cabe ressaltar que não existe poder totalmente discricionário. Então aqui, ó, cabe ressaltar o quê? Não existe o poder totalmente discricionário, né? Pois alguns elementos serão sempre o quê? Alguns elementos são sempre vinculados. São sempre o quê? Vinculados. Alguns elementos são sempre vinculados. Como a forma, né? A finalidade e a competência. Então nós temos ali, né, que a forma, a finalidade e a competência, né, que é o... Então nós temos aqui, né, que alguns elementos são sempre vinculados. Né? Cabe ressaltar que não existe poder totalmente discricionário, né? Que alguns elementos são o quê? Sempre vinculados. Que é o quê? A forma, a finalidade, a competência, né? A competência, né? A forma e a finalidade. Então ficou de fora aí o motivo e o objeto, né? Então nós temos aqui os elementos dos atos administrativos são requisitos que norteiam a edição do ato. São requisitos que norteiam a edição do ato. Em si, imprescindíveis para a sua formação. Então, eles são necessários para a formação do ato, de forma que a falta de algum deles pode prejudicar a sua validade. Então, a falta de alguns dos elementos do ato administrativo pode prejudicar a sua validade e os seus efeitos. Então, a falta de algum dos elementos dos atos administrativos podem prejudicar a sua validade e os seus efeitos. São eles: a competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. Então nós temos a competência, a forma, o motivo e o objeto. Competência. A competência se define pelo fato de existir sempre um agente público ao qual a lei dá a competência para a prática do ato, de um ato específico. Então, a competência se define pelo fato de existir sempre um agente público ao qual a lei dá competência para a prática de um ato específico. Ela é um elemento irrenunciável. Então, a competência é um elemento que é irrenunciável, imprescritível, improrrogável e intransferível. Então, tá algumas características aí da competência, né? Ela é irrenunciável, ela é imprescritível,
improrrogável e intransferível. Em regime de excepcionalidade, a avocação. Então, em regime de excepcionalidade, há a avocação, que é quando o ente toma para si a competência de um agente inferior. É quando o ente toma para si a competência de um agente inferior. Já a delegação acontece quando um órgão da mesma ou inferior hierarquia toma para si as atribuições de algum órgão, não a titularidade. Já a delegação acontece quando um órgão de mesma ou inferior hierarquia, então tem que ter hierarquia igual ou inferior, toma para si as atribuições de algum órgão e não a titularidade. A competência dessa forma é um elemento sempre vinculado. Então a competência dessa forma é um elemento que é sempre vinculado. Então já a delegação acontece quando um órgão de mesma ou inferior hierarquia toma para si as atribuições de um órgão, não a titularidade. Então aqui, ó, não toma a titularidade. Não a titularidade. A delegação acontece que quando um órgão de mesma ou inferior hierarquia toma para si as atribuições de algum órgão, não a titularidade, mas sim toma para si o quê? As atribuições. A competência dessa forma é um elemento sempre vinculado. A competência dessa forma é o quê? É um elemento sempre vinculado. Mesmo que o ato seja um ato discricionário, pois ela se origina da lei. Então nós temos aí a forma, né? O segundo elemento do ato administrativo. Em se tratando da forma como elemento do ato administrativo, é o meio pelo qual o ato se apresenta. Então está aqui. É o meio pelo qual o ato se apresenta. Em geral, é escrito. Ele não busca sempre a forma, como traz o princípio da instrumentalidade das formas. Pois mesmo que ele tenha sido editado, de forma incorreta, se alcançar o objetivo para o qual foi criado, ele será válido. Então aqui, ele não busca sempre a forma, como traz o princípio da instrumentalidade das formas. Pois mesmo que ele tenha sido editado de forma incorreta, mas se alcançou o objetivo pelo qual foi criado, ele será válido. A forma é um elemento sempre vinculado. A forma é um elemento sempre vinculado. Por isso, passível de controle judiciário. Por isso, é passível de controle judiciário. Porque ele é sempre vinculado. Por quê? Se ele é sempre vinculado, ele precisa estar de acordo com a lei. Se ele não estiver de acordo com a lei, ele é passível de controle do judiciário. Dessa forma, defeito de forma geralmente possibilita o quê? A convalidação, a menos que a lei estabeleça diferente. Então, defeito de forma geralmente possibilita a convalidação, né? A menos que a lei estabeleça diferente. Então, a convalidação, né? Aqui a convalidação, né? Também é chamada de quê? De ratificação, confirmação ou sanatória. A convalidação é uma forma de corrigir vícios existentes em um ato legal, sendo preceituado lá no artigo 55 da Lei 9.784. Finalidade. Então, aqui um outro elemento, né, do ato administrativo. Mas vamos rever isso aqui em atos administrativos, né? Mas já para pincelar aqui, né, vamos adiantar aqui. A finalidade do ato administrativo é aquilo que ele procura quando é editado. Então, a finalidade do ato administrativo é aquilo que ele procura quando é editado, né? Para qual fim é o ato? Então, o ato tem essa finalidade. Vamos destruir essas casas para poder construir o BRT. Qual a finalidade? A construção do BRT. A finalidade do ato é essa. Então, a finalidade que pretende alcançar para afirmar a busca do interesse público. Mas, além disso,
sempre há uma finalidade prevista na lei. Tal elemento é sempre vinculado, vez que está sempre o quê? Vez que está sempre previsto em lei. Então está sempre previsto em lei. Também passível de controle pelo judiciário. Porque qualquer falta de atendimento à finalidade configura o vício insanável, sendo obrigatória a anulação do ato, sem poder ser convalidado. Então, a finalidade do ato administrativo. A finalidade do ato administrativo é aquele que ele procura quando é editado, né? A finalidade que pretende alcançar, para afirmar a busca do interesse público, né? Um elemento é sempre vinculado, então a finalidade é sempre o quê? Vinculado. Se ele é sempre vinculado, ele é passivo do controle do judiciário, porque está previsto em lei. A falta de atendimento à finalidade configura um vício insanável, sendo obrigatória a sua anulação do ato, sem poder ser convalidado. Então aí, o ato da finalidade, ele não pode ser convalidado, né? Diferentemente de quê? Diferentemente da forma, né? A forma é um elemento sempre vinculado. A forma é um elemento sempre vinculado. Por isso é passível do controle de quê? Do judiciário. Geralmente possibilita a convalidação, né? O defeito de forma geralmente possibilita a convalidação, né? Que é o quê? Que é a ratificação, a confirmação, o sanatório. Convalidação é uma forma de corrigir os vícios existentes em um ato ilegal. Já a forma, mesmo sendo que passivo do controle judiciário, porque é um elemento sempre vinculado, já admite a convalidação. A finalidade, ela já não admite. Então nós temos aqui, né? A falta de atendimento à finalidade configura vício o quê? Configura um vício insanável, sendo obrigatório o quê? A anulação do ato possível, sem poder ser convalidado. Nós temos o motivo, que é o quê? Um outro elemento do ato administrativo. Motivo é o elemento do ato que dá base e fundamenta a sua edição. Motivo é o elemento do ato que dá base e fundamenta a edição do ato. É a relação entre o motivo e o resultado, o objeto e a finalidade. Então, é a relação entre o motivo e o resultado, né? O objeto e a finalidade. O fato e o direito que dá origem à prática do ato sempre se correlaciona com o motivo. Então, aqui, o fato e o direito que dá origem à prática do ato sempre se correlaciona com o motivo. O fato e o direito que dá origem à prática do ato sempre se correlaciona com o motivo. O motivo, porém, tem que ser diferenciado da motivação. O motivo, ele tem de ser diferenciado de quê? Da motivação. O primeiro, o motivo, constitui-se no motivo pelo qual o ato nasce, o seu propósito. Já a motivação é a exposição do motivo, sua explicitação e fundamentação. Então, o motivo, porém, ele tem que ser diferenciado na motivação. Então, o motivo ele vai ser diferenciado na motivação. O primeiro constitui-se o motivo pelo qual o ato nasceu ali, seu propósito. Né? Qual foi o propósito daquele ato? Então, tem um motivo. Já a motivação é a exposição desse motivo. É a sua explicitação e fundamentação. Com base nisso, foi criado o quê? A teoria dos motivos determinantes, que sustenta, em suma, que a validade dos atos administrativos sempre se ligará aos motivos indicados como seu fundamento. Então, com base nisso, foi criada a teoria dos motivos determinantes, que sustenta que, em suma, a validade dos atos administrativos sempre se ligará aos motivos indicados com seu fundamento. O motivo é o elemento do ato administrativo que dá base e fundamento à sua edição. É a relação entre o motivo e o resultado, objeto e finalidade. O fato e o direito que dá origem à prática do ato. Então, tanto o fato e o direito, eles dão origem à prática do ato e sempre se correlaciona com o motivo. O motivo, porém,
ele tem diferença da motivação. O primeiro, que é o motivo, constitui-se no motivo pelo qual o ato nasce, o seu propósito, né? O motivo é pelo qual o ato nasceu, né? O seu propósito. E já a motivação é o quê? É a exposição do motivo, sua explicitação e fundamentação. Sua explicitação e fundamentação. Com base nisso, foi criada a teoria dos motivos determinantes, que é a validade dos atos administrativos, sempre se ligará aos motivos indicados com seu fundamento. E por fim nós temos o quê? Nós temos o objeto. O objeto constitui aquilo que se pode traduzir no conteúdo, né? Matéria do ato. Constitui aquilo que se pode traduzir no conteúdo, a matéria do ato. Por meio dele, a administração manifesta sua vontade ou trata sobre situações pré-existentes. Então, por meio do objeto, a administração manifesta sua vontade ou trata sobre situações pré-existentes. Consiste, em outras linhas, na alteração que esse elemento causa no universo jurídico, que é imediato. Consiste, em outras linhas, na alteração que esse elemento causa no universo jurídico, que é imediato. Então, o poder hierárquico, nós vamos ver na próxima aula, para não ficar muito grande. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Não sai daí não, que eu vou tomar uma água. Já volto já.